Feliz Dia dos Pais também, né? Não posso esquecer a todos. Quem é pai aqui? Os pais, sejam, né? Feliz Dia dos Pais para vocês. Essa figura tão importante, né, da paternidade, de revelar Deus aos nossos filhos, né? Então, parabéns a todos os pais, parabéns a todos os responsáveis, né? Aqueles que de alguma forma precisam fazer, né, das tripas ao coração para cuidar de uma criança, de um adolescente, de um jovem, que com certeza não é uma tarefa fácil, mas Deus nos deu essa missão e nós a desempenhamos da melhor forma que nós podemos. Então, todos vocês que estão aqui, aqueles que nos acompanham, a comunidade deseja um Feliz Dia dos Pais. E essa mensagem, ela tem um pouco desse caráter de Dia dos Pais, mas como nós não temos somente pais aqui, nós temos mães, né? Nós temos avós, nós temos de tudo um pouco aqui, né? A comunidade, ela reúne de toda a tribo, língua, povo, nação, classe social, todo mundo vem para a comunidade, isso é maravilhoso. Então, dentro dessa pluralidade que nós temos aqui, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que é capaz de conscientizar e trazer um despertamento para todos nós a respeito de família, tá bom? E o plano de Deus, né, aquilo que Deus tem para a família, está revelado nas Escrituras. Então, por isso que um dia como esse não pode passar batido nos púlpitos. Um domingo do Dia dos Pais é um dia em que nós podemos, né, relembrar as pessoas qual é o plano de Deus. E justamente esse é o tema dessa mensagem. O plano de Deus para a sua família. Você crê que Deus tem um plano para a sua família? Às vezes nós não temos a correta compreensão de que plano é esse. Às vezes nós não temos a correta compreensão do plano, de como esse plano nos atinge, de como esse plano atinge as nossas famílias. E nós, às vezes, começamos, né, e temos a tendência de acreditar que esse plano ele é específico, esse plano ele é somente para você, esse plano é um plano voltado para essas coisas da terra. E embora todas essas coisas possam ser verdade, ok? Mas nós não precisamos, nós não podemos nos distanciar do que de fato é o plano de Deus para o seu povo. Porque a sua família faz parte do povo de Deus, amém? Você crê nisso? A sua família faz parte do povo de Deus. Então, mais do que um plano específico, exclusivo, adaptado às suas necessidades, Deus está formando um povo que o adorará por toda a eternidade. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. E a questão é, como a nossa família, como a minha, como a sua família, como cada família da comunidade, cada família reunida na terra, contribui para que esse plano de Deus, ele se cumpra na nossa existência e na nossa realidade. Percebem a importância disso? Mais do que um plano específico, mais do que um plano para fulano, ciclano e beltrano, a questão é como a nossa família contribui para o plano de Deus, que se inicia na eternidade, porque Deus é eterno e Ele não muda. Então, tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que está acontecendo, já era previsto e já era premeditado pelo nosso Senhor. Esse plano, ele não tem plano B, o nosso Senhor não tem plano B. É o plano da eternidade que está sendo desenrolado. À medida que a história avança, o plano de Deus ele vai sendo cada vez mais aberto e revelado, e a supremacia desse plano, que é o Evangelho, já chegou até nós, mas esse plano ele continua se desenrolando. E se você ler as últimas páginas da Bíblia, você vê como esse plano termina. E o plano de Deus termina muito bem. Eu não sei se você sabe como ele termina, mas termina com todos nós, com todas as nossas famílias, adorando a Ele por toda a eternidade. Esse é o plano do qual nós estamos falando. E esse plano ele começa a ser desenrolado com Adão e Eva, e depois ele passa a ser desenrolado com Noé, depois ele passa a se desenrolar com Abraão, com Isaac, com Jacó, que é o foco da nossa mensagem de hoje, e depois esse plano ele vai se desenrolar com Moisés, com a lei, depois esse plano se desenrola com os profetas, esse plano ele tem um ápice quando Cristo então vem à terra e morre por todos aqueles que creem no nome do Filho, e então a salvação agora
agora ela se torna para todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. E esse plano ele continua a se desenvolver com a igreja, com o Espírito Santo. E esse plano está agora, nesse exato momento, dia 10 de agosto de 2025, esse plano está acontecendo, porque o nosso Deus é soberano. E por mais atrocidades e por mais coisas negativas que você possa observar nesse mundo, nunca se esqueça, o controle nunca saiu das mãos do nosso Senhor Jesus. Você crê nisso? Ele nunca perdeu o controle, ele não tem um plano B. Para nós entendermos um pouco mais sobre esse plano, eu vou pedir para você abrir em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Amém? Todos acharam aí? Gênesis, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler traz um aspecto maravilhoso desse plano de Deus. O que Deus está fazendo é abençoar todas as famílias da terra. Esse é o plano de Deus. Você crê nessa verdade? Você crê que a sua família faz parte desse plano? Amém? Você não pode se esquecer dos versículos que nós lemos hoje. O plano de Deus que foi revelado a Abraão era abençoar todas as famílias da terra, todos os povos. E se nós estamos debaixo desse plano de Deus, do qual foi revelado a Abraão, então logo Deus possui um plano também para nós. A questão não é se Deus possui um plano para nós ou não, porque isso nós acabamos de ler e nós vemos que de fato existe uma vontade de Deus, existe um plano de Deus, existe uma vontade de Deus que é soberana sobre esse universo. A questão não é se Deus tem ou não tem um plano, porque isso é fato. A questão é que se nós queremos viver a vontade e os planos de Deus nas nossas vidas, para a nossa família, nós precisamos compreender algumas verdades. E a primeira verdade, eu tive um revelamento aqui, você vai ficar impactado com o que Deus me revelou. Com o tamanho do revelamento que eu tive. Deu até um espasmo muscular aqui. Se você quer viver o plano de Deus para a sua família, sabe qual é o primeiro passo? Você está preparado? O primeiro passo é se colocar debaixo desse plano. Transformador, né? Vejo a cara de impactados que vocês estão agora. Pois é tão simples, mas a gente não faz isso. Nós queremos viver os nossos próprios planos. Nós queremos construir nossas próprias jornadas. Nós queremos construir nossos próprios palácios. Nós queremos construir os nossos próprios conceitos de felicidade, de sucesso e de prosperidade e de avanço. E nessa vontade nossa de construir nossos próprios conceitos de alegria, de felicidade, de prosperidade, do que é a vitória, do que é ser abençoado, nós acabamos muitas vezes nos distanciando do plano de Deus, que é abençoar todas as famílias. E nós começamos a estabelecer outros planos, por mais que nós estejamos aqui todos os domingos, por mais que nós estejamos envolvidos nas atividades da igreja, por mais que nós estejamos envolvidos em tudo, muitos de nós, infelizmente, acabamos saindo debaixo desse plano e acabamos utilizando essa estrutura, utilizando dessa palavra, utilizando de algumas verdades para validar e impulsionar os nossos próprios planos. Aquilo que parecia tão simples, se eu quero viver os planos de Deus para a minha vida, então, porque os planos de Deus são maravilhosos. Você gostaria de viver debaixo de um plano de alguém que é eterno, que conhece a eternidade e que sabe todas as coisas e que sabe o que vai dar errado e o que não vai dar errado?
Todos nós gostaríamos de viver assim, viver um plano desse. Porque é um plano perfeito, não existe erro nesse plano. Como Romanos diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque Ele é eterno e Ele sabe o que de fato é bom e o que não é bom para nós. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós não concordamos com os termos, nós não concordamos com o padrão de vontade de Deus, o padrão de Deus de definir o que é bom e o que é ruim, e nós nos afastamos desse plano. Quando nós olhamos para essa história de Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos que a vontade de Deus que foi revelada a Abraão não parou em Abraão. Ela é estendida a Isaque, ela é estendida a Jacó, e essa vontade ela é perpetuada por gerações e gerações, das quais, infelizmente, a nação de Israel, por um momento, se desvia desse propósito de abençoar todas as nações e se torna uma nação exclusivista, mas Cristo vem à terra, Cristo morre em nosso lugar, e Ele se torna, então, o verdadeiro escolhido, aquele que foi levantado por Deus para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Nesse plano, então, de Deus, assim como Israel acaba se desviando, nós muitas vezes nos desviamos desses propósitos. E a questão aqui, até aqui tudo bem, então ok Daniel, eu entendi, eu preciso me colocar debaixo desse plano, ok, eu aceito isso, eu entendo isso, eu não quero mais viver a minha vontade, eu não quero mais viver os meus propósitos, eu não quero mais estabelecer para Deus o que é felicidade, quais são os critérios que Ele tem que seguir. Não, ok Daniel, eu entendi que eu preciso abraçar os planos e os critérios de Deus, mas e aí vem uma outra questão. Você conhece a vontade de Deus? Porque, ok, eu li aqui, abençoar todas as famílias da terra, mas o que é abençoar para você? O que significa quando o nosso Senhor escreve para nós, porque a Bíblia foi escrita por seres humanos, mas o autor principal é o nosso Senhor, é Deus. Então Deus está nos comunicando que Ele quer abençoar todas as famílias da terra, mas o que isso significa para você? O que significa ser abençoado? O que significa colocar a sua família debaixo da bênção de Deus? Quando nós olhamos para a palavra do nosso Senhor, nós vemos que Ele está comprometido com algumas coisas. Você está comprometido com as mesmas coisas que o seu Senhor está comprometido? Porque se você quer viver os planos de Deus, você precisa estar caminhando em direção a esse plano. Você precisa estar comprometido com as mesmas verdades e os mesmos interesses do seu Senhor. E sabe qual que é o primeiro interesse, o primeiro e grande interesse do nosso Senhor, nesse plano de abençoar todas as famílias da terra? Salvação. A sua família é um instrumento de salvação. Você, enquanto pai, né, hoje é o seu dia. Você, enquanto mãe, também tem o dia das mães, né? Você, enquanto responsável por menores, pela sua família, que seja, você já colocou a sua família debaixo desse propósito? Você sabia, por acaso, que Deus é um Deus missional? Ele está em uma missão. Deus não está de brincadeira. Deus não criou esse universo em 6 dias, no 7º dia Ele descansou, e depois Ele continuou descansando. Ele trabalhou arduamente 6 dias, no 7º Ele descansa, e Ele está até agora tomando um refrigerante, uma funada lá no céu. O nosso Deus é um Deus missional, Ele trabalha. O próprio Cristo disse, olha, o meu Pai trabalha até hoje. O nosso Deus é um Deus que trabalha, e Ele trabalha em favor de salvação. E Ele promoveu o que nós mais precisávamos, que é o sacrifício perfeito, que é a cruz, que é a morte do seu próprio Filho. E agora Ele trabalha para que a sua igreja, através do Espírito Santo, avance e alcance aqueles que estão perdidos. Esse é o propósito de Deus em abençoar. Salvação, porque não importa que se você tenha bens e riquezas materiais, mas depois vá para o inferno. Porque o que importa para o nosso Senhor é a nossa eternidade. É aonde nós passaremos a nossa eternidade. O nosso Deus está preocupado, Ele está empenhado
em abençoar as famílias da terra, em primeiro lugar, com salvação. Como nós lemos em 1 Timóteo, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Esse também é o seu desejo? Que as pessoas sejam salvas. Isso está dentro das características da sua família. É isso que você ensina. Aqueles que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens. É isso que é ensinado. Ou às vezes nós só ensinamos que eles precisam ser advogados, médicos, doutores, policiais, seja lá qual for a profissão. E aí ele vai para a universidade, aí ele se perde. E aí a igreja tem que salvar, porque... Mas nós não ensinamos a eles o propósito e o porquê ele precisa se tornar um bom profissional. Uma segunda coisa é a santificação. A nossa família é um instrumento de santificação. Essa é a vontade de Deus, que nós nos tornemos santos. Se nós lermos a palavra de Deus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. Você já parou para ler a Bíblia e pesquisar versículos que falam sobre a vontade de Deus? Se você quer viver os planos de Deus para a sua família, você precisa conhecer essas verdades. E a sua família, ela precisa estar debaixo desse plano de Deus de santificação, de separação. Quando Deus cria dezenas ali, né, de regras para a nação de Israel, quando o Levítico é escrito, o que pode, o que não pode, o que você tem que comer, o que você não tem que comer, quando você tem que adorar, quando você não pode adorar, quantos dias a mulher tem que ficar fora da igreja, quando ela tem os dias de mulher e tal, e quando vai e vem, vai... O resumo de toda aquela lei era para dizer, olha, o povo de Deus é diferente dos outros povos. A nossa família, ela transmite os valores do reino. Vamos ser mais prático, caso você não saiba o que é santificação. Santificação é se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o propósito da santificação, que você seja mais parecido com o Filho perfeito. A sua família transmite os valores do nosso Senhor Jesus. O plano de Deus é que nós pratiquemos o bem, pois esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância daqueles que são insensatos. Nós praticamos o bem, a nossa família é um instrumento da prática do bem, ou a nossa família é um instrumento de evidência do mal. A nossa família está debaixo dessa importância que o nosso Senhor coloca, pois esta é a vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciem os que são insensatos. A nossa família está debaixo da vontade de Deus, de ser alegre, que persevera na oração e é grata, como diz em 1 Tessalonicenses, alegrem-se sempre e orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Alegrem-se. Ei, nós somos a família, nós deveríamos ser as famílias mais felizes da terra, porque nós temos o nosso Senhor, e nós não iremos perecer no inferno, porque o nosso Senhor pagou o preço. Então nós precisamos estar alegres e cantar das vitórias do nosso Senhor por onde nós passarmos, porque nós temos motivos para nos alegrarmos. Se existe uma família que tem motivo para se alegrar, é a minha e é a sua, porque nós temos um Salvador, e esse Salvador, Ele nos tirou do império das trevas, e nos levou para o seu reino. Eu não sei se isso alegra o seu coração, ou se trocar de carro é mais legal, mas olha, onde você vai passar a eternidade, é sobre isso que nós estamos falando. Nós temos motivos para nos alegrar, ainda que nos falte algumas coisas aqui na terra. Se nós temos a Deus, se nós temos o nosso Senhor, nós temos tudo, e isso nos alegra. E saber que temos tudo, e saber que Ele nos deu
tudo, deveria nos levar a uma intimidade cada vez mais profunda com Ele. Orem sem cessar, porque orar é conversar com Ele, orar é se comunicar com Ele. Diante de uma notícia maravilhosa dessa, as nossas famílias estão alegres, as nossas famílias são ensinadas da importância de conversarmos com Ele, as nossas famílias são gratas, porque essa é a vontade de Deus. Alegrem-se, orem sem cessar e deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Pois esta é a vontade de Deus para vocês que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós temos motivos para nos alegrarmos, nós temos motivos para orarmos, e nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Ele. Essa é a vontade de Deus. É debaixo dessa vontade. A nossa família está debaixo desse plano? A nossa família está debaixo dessa vontade? Desse plano maravilhoso? Nós não podemos nos esquecer dessas verdades. Eu queria só que você imaginasse um pouquinho. Vamos usar a imaginação? Nós vamos usar uma historinha bíblica aqui, uma história bíblica, verídica, né? Mas nós vamos imaginar algumas coisinhas, bem rapidinho. Nós precisamos ser como Noé. Quem conhece Noé? Conhece? Noé ficou conhecido por quê? Qual foi o grande feito de Noé? A arca. Noé ficou conhecido por ter construído uma arca. Mas e se ele não tivesse ido até o final com o plano de Deus? Você já parou que Noé poderia ter ficado conhecido como a primeira madeireira do mundo? Noé poderia ter ficado conhecido como o primeiro vendedor de pequenos barcos contra enchentes do mundo? Porque Noé passou entre 100 e 120 anos construindo essa arca, juntando madeira. As pessoas usavam madeira para construir qualquer coisa. E eu fico imaginando, imagina junto comigo, tá? Não está na Bíblia não, tá bom? Não é a novela da Record não, que coloca um monte de coisa e depois você sai falando, eu vi na novela que Jesus... Não, calma, é uma imaginação, mas ela é pedagógica. Imagina Noé saindo durante 100, 120 anos, cortando madeira, juntando madeira, o tanto de madeira que esse homem não foi acumulando. E o povo passava e olhava assim, Noé, quanto você vende essa madeira aí? Ah, cara, eu vendo por tanto. Ah, eu quero. E depois outro, e depois outro, e depois outro, e Noé começa a ver, esse negócio de cortar madeira dá dinheiro. Melhor ainda, eu vou pegar Deus mandou eu construir uma arca, mas e se eu fizer diferente? E se eu construir vários pequenos barcos para Deus? E ao invés de só salvar a minha família, eu salvar geral. E aí então eu vou pegar esse monte de madeira que eu tenho aqui, e eu vou construir pequenos barquinhos, e agora quem quiser comprar madeira pode comprar, mas agora eu vou expandir minha tenda, vou expandir meus negócios, hein? Se você não quer madeira, agora eu tenho aqui, pequenos barcos à disposição. Quantas pessoas tem na sua família? 3, 5, 10? Eu tenho esse barco perfeito para você, hein? Tem escotilha, tem um ambiente aqui, eu fiz essa mesa. Se Noé tivesse feito isso, ele teria sido conhecido por aquele que construiu a arca e cumpriu o plano de Deus? Ele não teria tempo para isso. A questão é que Noé nunca se esqueceu, todas as vezes que ele adentrava aquela floresta, ele nunca se esqueceu do plano e do propósito de Deus para a família dele. Sabe quais são suas florestas? O seu trabalho, a sua igreja, a sua escola, a sua universidade, os ambientes que você está inserido. Você está entrando na sua floresta e você está se esquecendo do plano e dos propósitos de Deus para a sua família? Se é que não dá para falar que você não sabe qual que é o plano, porque a partir de hoje você sabe. Você sabe quais são os propósitos. Mas nós nos esquecemos que é salvação, que é santificação, que é praticar o bem, que é ser alegre, que é orar, que é ser grato. Nós entramos nas nossas florestas e nos esquecemos do que estamos fazendo. Nós precisamos ser como Noé, que ficou conhecido por fazer o plano
e a vontade de Deus. Nem um centímetro sequer. Deus deu os materiais que ele tinha que usar, o tamanho que tinha que ser feito, e a Bíblia diz que Noé, repetidas vezes, você lê o texto, Noé fez conforme Deus tinha lhe ordenado. Você quer ser conhecido como alguém que cumpriu os planos de Deus, ou a próxima madeireira do mundo? O próximo construtor de barcos? Vulgo aquele que se desviou dos planos e dos propósitos de Deus para a sua família. São coisas que nós precisamos refletir num domingo como esse, de Dia dos Pais. Amém? Você está vivo ainda? Glória a Deus. Segunda coisa, para nós caminharmos para o final. Se você quer que a sua família viva os planos de Deus, você precisa entender a importância que os seus pais, os seus responsáveis, têm na formação da sua identidade, de quem você é. Mas não somente os seus pais e os seus responsáveis, mas a importância que Deus possui na formação da sua identidade e de quem você é. Porque quando nós olhamos para a história de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que essas figuras, elas interferem muito na formação do caráter e da identidade. Era muito assim, muito claro isso no mundo antigo. Como os pais, eles eram formadores da identidade dos filhos. Inclusive, muitas vezes, até escolhendo os nomes, né, que as crianças teriam, e esses nomes possuindo um destino, um caráter específico para aquilo que aquela criança, segundo a vontade do pai, iria desempenhar. Nós vemos que dentro desse contexto, e ainda hoje é assim, os pais, os responsáveis, são importantes na formação do caráter, da honestidade, do respeito, da formação de um ser humano. Mas infelizmente, assim como Abraão, Isaac e Jacó, nós somos seres humanos e somos passíveis de falhas. E nesse processo de construção de identidade de um pequeno ser, nós falhamos. Infelizmente, se você parar para pensar, você encontrará exemplos de falhas que os seus genitores, que os seus pais, seus responsáveis tiveram na sua formação. Como todos nós podemos encontrar algum tipo de falha. Em algum momento essas pessoas falharam conosco. Mas nós não podemos esquecer que além dessa paternidade terrena, no Dia dos Pais, nós precisamos lembrar que existe uma paternidade celestial. E essa paternidade, ela não falha conosco. Essa paternidade, ela não falha em formar a nossa identidade. Essa paternidade, ela não se negligencia, ela não se abstém da sua responsabilidade de formar quem nós somos. Porque ele foi até o final. Ele foi até o final entregando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo, para que nós pudéssemos sermos chamados de filhos de Deus. Ele foi até o fim, até as últimas consequências, para que essa identidade fosse formada em nós. Vou ser bem breve, mas quando você olha para Abraão, que nem sempre se chamou Abraão. Abraão, na verdade, quando ele é chamado por Deus, ele chamava-se Abrão. Mais curto, ó, Abrão, Abraão. E Abrão significa pai exaltado. E dentro desse pai exaltado, Abrão estava na Mesopotâmia, uma terra de vários deuses, politeísta, idólatra, aonde Abrão tinha os seus deuses, Abrão tinha as suas divindades, das quais ele a adorava, porque ele aprendeu isso através de quem? Do seu pai. E Abrão provavelmente estava ali reproduzindo algo da sua identidade. Até que um dia Deus o chama e fala, olha, Abraão, como nós lemos aqui, ó, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de você uma grande nação. Em um determinado momento da história de Abrão, ele se torna Abraão,
que significa pai de multidões. E aqui nós temos um aspecto da identidade de Deus sendo formada em Abraão. Porque agora o seu nome não era mais uma referência a uma figura humana, pai exaltado, porque Abrão poderia ser uma ideia de que, olha, Abrão, ele está exaltando o seu pai exaltado, uma figura humana. Ou então Abrão podia ser uma referência a uma divindade da Mesopotâmia, uma questão da idolatria. Então, olha, quando Deus chama Abrão, ele fala, ó, a partir de agora, Abrão, o seu nome não se refere mais a uma figura humana, ou o seu nome não se refere mais a uma figura de uma divindade idólatra, mas agora, Abraão, você se refere à minha identidade, porque eu estou construindo um povo. É isso que o nosso Senhor faz conosco. Ele muda a nossa identidade se for preciso. Ele muda o nosso destino. Porque enquanto um homem estava mergulhado na idolatria e exaltação a homens e a seres idólatras, agora Abraão está convocado a um objetivo, a um propósito de formar um povo e uma nação que adorará a Deus por toda a eternidade. É isso que o nosso Pai faz conosco. Jacó, que era o suplantador, Jacó, que era o enganador, fazendo referência ao fato dele ter nascido segurando no calcanhar do seu irmão Esaú, fazendo referência ao fato dele ter, meio dado um... Eu não sei fazer, pastor. Deu um carioca em Isaac, né? Se tem alguém, se os irmãos que nos visitam forem cariocas, nos perdoe por essa piada, tá bom? Deu um carioca, tentou enganar Isaac. Isaac já estava cego. Mas a história de Jacó foi mudada. No Val de Jaboque, quando ele luta com Deus, e ele agarra a Deus e fala, você não vai sair enquanto você não me abençoar. E aí Deus faz assim, ó, na coxa dele, ele... E fica, né? O resto da vida ele fica coxo, só com um toque. Mas quando Deus toca em Jacó, ele não chama-se mais Jacó. Ele passa a ser chamado Israel. Porque como um príncipe, você lutou com Deus e contra os homens e prevaleceu. Então você não é mais aquele que engana, você não é mais aquele que é suplantador, aquele que quer levar a melhor. Não, agora você, como um príncipe, lutou contra Deus e com Deus e com os homens. E agora você será chamado Israel. Porque Jacó não tinha mais aquele passado de enganação, mas agora Jacó estava sendo projetado para um futuro, aonde o próprio nome de Israel deu origem ao nome da nação, do povo de Deus, que se tornou um povo guerreiro, um povo de príncipes, um povo de reis, que conquistaram a sua terra. Percebam como aquela identidade falida de Jacó é apontada para um futuro, do qual veio a ser a nação de Israel. Uma nação guerreira, uma nação de príncipes, de reis. É isso que a paternidade de Deus faz conosco. É isso que a paternidade nos lares deveriam fazer conosco também, dentro das suas limitações. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, com as palavras. Eu dou aula, gente, para adolescentes, para crianças. E o que eu escuto é assim, meu pai e minha mãe já falou que eu não vou ser nada. Meu pai e minha mãe já falou que eu não vou virar nada, que eu vou ser bandido. São essas palavras que... Eu nem vou ficar falando porque isso me arrebenta o coração, mas são essas palavras que as crianças escutam nas suas casas. Que não vai ser nada, que não vai ter futuro, que vai ser bandido. Está repreendido em nome de Jesus. Nós, enquanto famílias que estamos nos colocando debaixo do plano de Deus, nós precisamos profetizar as verdades dessa palavra na vida dessas crianças. É isso que nós precisamos fazer. Porque é isso que o nosso Senhor fez conosco. Ele nos deu um destino. Ele mudou o nosso destino. Foi isso que o nosso Senhor fez conosco. E você, eu, todos nós, dentro das nossas limitações, precisamos fazer isso também, com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Apontar essa eternidade de cada um deles. Porque foi essa identidade que nós recebemos.
a identidade de filhos. É isso que a Bíblia fala, que você estava na sepultura. Eu e todos nós aqui estávamos mortos. Mas pela graça e pela bondade, nós somos levados às regiões celestiais. Nós estávamos na sepultura, mas nós somos levados às regiões celestiais e estamos assentados com Ele. Pela identidade de filho que nos foi colocada. Você não pode se esquecer nunca dessa identidade. As pessoas podem falar que você é feio, e às vezes nós somos feios mesmo. Mas ninguém nunca pode dizer que nós não somos filhos. Um filho feio, mas é um filho. Isso ninguém vai tirar. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque às vezes as palavras das pessoas bagunçam a nossa identidade. As palavras que as pessoas proferem a nós, nos ferem de uma forma que nós nos esquecemos. Nossa, então eu sou feio mesmo. E nós nos pegamos nas palavras das pessoas e nós nos esquecemos que existe um Espírito em nós que está falando também, está testificando. Ei, você é filho de Deus. Se apegue a isso, se apegue a essa característica, a essa identidade, porque isso é imutável, isso nunca vai mudar. Você pode falar para a pessoa, eu sou feio mesmo, e você, que não nasceu de novo? O duro se for outro crente que falou que você é feio, né? Aí não tem o que fazer. Brincadeiras à parte, irmão, para nós encerrarmos. Se nós queremos viver o plano de Deus para as nossas vidas, para as nossas famílias, nós precisamos entender que alguns ciclos precisam ser quebrados. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Isaac e Jacó, nós vemos que um ciclo foi quebrado na vida de Abraão. Abrão, que estava na Mesopotâmia, que era um idólatra, que era um politeísta, que servia às suas divindades. Quando Deus o chama, ele abandona todas essas coisas e ele passa a se relacionar com aquele Deus, único e verdadeiro, que o tirou daquela situação. E depois, Isaac, Jacó, já não nascem mais num ambiente de idolatria, já não nascem mais no contexto politeísta, mas nascem diante de uma verdade, de uma frase que você vê repetindo e várias vezes nessa parte da Bíblia: o Deus do seu Pai. O Deus do seu Pai. E essa frase, ela se repete constantemente nessa parte da Bíblia que nós estamos estudando. Porque um ciclo foi quebrado na vida de Abraão. Mas, quando nós olhamos para Isaac e Jacó, esses dois homens, Isaac, filho de Abraão, e Jacó, filho de Isaac, um ciclo não foi quebrado, infelizmente. Isaac e Jacó cometeram o mesmo erro. A Bíblia diz que Isaac amava mais Esaú do que Jacó. E a Bíblia também diz que Jacó amava mais José do que seus outros filhos. Então nós vemos que tanto Isaac quanto Jacó estavam debaixo de um mesmo ciclo que precisava ser interrompido. Porque esse ciclo gerou raiva, esse ciclo gerou frustração, esse ciclo gerou tentativas de homicídio nessas famílias. Esaú tenta matar Jacó. Os filhos de Jacó tentam matar José e acabam sendo convencidos do contrário, o vendem como escravo. Nós vemos que um ciclo estava, como em Abraão, o ciclo da idolatria tinha iniciado, mas tinha sido terminado. Nós vemos que um ciclo tinha se iniciado na vida desses homens. Se iniciou na vida de Isaac e não se quebrou na vida de Jacó, e Jacó estava levando esse ciclo para os seus filhos. Mas eu queria acrescentar um personagem nessa história para a gente encerrar, porque até aqui nós falamos de Abraão, Isaac e Jacó. Mas eu queria falar de José, rapidinho. José é vendido como escravo.
José é preso injustamente. José se torna governador do Egito. José se torna o segundo homem mais importante de uma das nações mais poderosas daquele tempo. E a Bíblia diz que um período de fome atinge a terra. E o povo, os irmãos de José, vão até o Egito para buscar alimento, porque o Egito era o único lugar que tinha comida na época, que estava sendo administrado por José. E a Bíblia diz que quando esses irmãos chegam até lá e eles veem que José era o governador, eles falam assim: lascou, estamos mortos, porque ele vai se lembrar da gente, ele vai se lembrar do que nós fizemos, ele vai se lembrar que nós o vendemos, que nós pensamos em matá-lo, ele vai se lembrar de tudo isso, e quando ele vê quem nós somos e ele se lembrar, ele irá nos prender, ele irá nos matar. Mas é interessante que a história diz que quando José, ele dá uma de carioca também, né? Ele finge que não era ninguém e tal. Ah, quem são vocês, né? Tal. Ele finge que não conhecia os irmãos demorou para reconhecer também. Mas quando, de fato, essa história se desenrola, José fala para os seus irmãos: olha, vocês fizeram mal contra mim, mas todo o mal que vocês fizeram, Deus converteu em bênçãos, para que o nosso povo fosse conservado em vida. E ali um ciclo é quebrado. Porque José poderia ter feito o que seus irmãos fizeram com ele. José tinha poder para isso. José tinha autoridade para isso. José tinha potencial para isso. Mas ele decidiu quebrar esse ciclo. Sabe quando os ciclos são quebrados? É quando você tem poder para fazer e você não faz. Ah, eu não vou matar fulano. Mas você não mata porque você não tem poder para matar. Porque se tivesse, talvez você mataria. Sabe quando um ciclo é quebrado? Quando você tem poder para devolver e não devolve. Quando você tem autoridade para subjugar e você não subjuga. Quando você tem potencial e condições e força. Quando você tem todas as condições para ser isso ou ser aquilo. E você diz: não, eu não vou ser. Eu não vou fazer. E aí um ciclo então é quebrado. Porque você mudou o destino da sua família. Que mais uma vez se repetiria em raiva, ódio, e quem sabe agora não mais uma tentativa de homicídio, mas um homicídio consumado de fato. Se nós queremos colocar e sermos abençoados por esse plano de Deus nas nossas vidas, alguns ciclos precisam ser quebrados na nossa vida. E eu sei que talvez o seu responsável, seu pai, sua mãe, como é dia dos pais, você pode lembrar um pouco mais do seu pai, falhou com você. Às vezes você cresceu de uma determinada forma, você não veio de uma família estruturada, você não veio de uma família equilibrada, mas não quer dizer que porque você não veio de uma família estruturada, que a sua família precisa ser desestruturada. Porque o nosso Deus é um Deus que quebra ciclos. E alguns ciclos vão ser quebrados na sua vida. Se coloque de pé, nós vamos orar. Por causa do tempo, eu não vou pedir para você que tem filho no Kids ir lá buscar. Mas se você quiser estender as mãos para o Kids, para onde está seu filho? Nós vamos orar por essas crianças. Se você por acaso não tem, o seu filho não está aqui, eu sou fruto de uma mãe que um dia o filho também não estava na igreja. Eu já estou aqui. Porque um dia essa mulher orou por mim. Incansavelmente. E deu certo, e talvez não da forma como ela queria, né? Porque agora eu estou a 500 quilômetros de distância dela. E Deus pode ter me levado geograficamente distante dela.
Mas eu estou muito mais distante do inferno, porque um dia ela orou por mim. Então não desista de orar. Nunca desista. Feche os seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, depende de mim, não, irmão, porque eu não sei se eu vou conseguir orar. Faz a sua oração. Nesse dia dos pais, Jesus, nós queremos te adorar, Senhor, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é aquele que tem um plano para nós. O Senhor é aquele que tem um plano para abençoar a nossa família. O Senhor é aquele que transforma e que molda a nossa identidade e que nos tira da sepultura e nos aponta para nos assentarmos nas regiões celestiais. Tu és aquele que transforma a nossa identidade, transforma quem nós somos. Ah, Senhor, Tu és aquele que nos dá poder, pela presença do Teu Espírito Santo, de quebrarmos ciclos de morte, ciclos de destruição, ciclos que nos afastam de Ti. O Senhor é aquele que nos autoriza, que nos habilita, que nos dá autoridade para quebrarmos esses ciclos de morte e destruição nas nossas famílias. Ah, Senhor, nós queremos abençoar as nossas crianças que estão aqui atrás, Senhor. Nós queremos profetizar, profetize sobre a vida. Se você está com um filho no Kids, profetize sobre a vida dele. Ah, você será uma bênção, você será um homem ou uma mulher de Deus. Profetize sobre o caráter, profetiza sobre a vida do seu filho. Você que não tem um filho aqui, ore por ele mais uma vez. Se você desistiu, volte a orar. Porque para Deus tudo é possível, todas as coisas são possíveis, de acordo com a vontade dEle. Nós declaramos nesta manhã que filhos que foram, voltarão, filhos que estão aqui, crescerão e se desenvolverão à estatura do varão perfeito. Eu abençoo cada família sobre este que está neste lugar, eu declaro a Tua bênção, Senhor, o Teu plano e o Teu propósito sobre cada família que está aqui e que está nos acompanhando nas redes sociais. Que a bênção do Senhor, que a salvação, que a santificação, que a alegria, que a oração, que a gratidão e que a prática do bem não se aparte da sua casa e a sua família seja abençoada pelo Deus que é um Deus abençoador e que está formando um povo que o adorará por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém, amém, glórias a Ti, aplauda Jesus, porque Ele é o nosso Pai, nós chamamos Jesus.